Projeto Toda Matemática. Nessa aula a gente vai aprender o algoritmo da divisão, ou seja, como efetuar operações de divisão na mão. Bora lá? Fala pessoal, tudo beleza? Eu sou o professor Daniel Pereira e antes da gente começar aí a aula, eu quero convidar você aluno, ou mesmo você papai, você mamãe que acompanha seu filho aí nos estudos, a conhecerem o nosso curso preparatório para ingresso no 6º ano do Colégio Militar. Matemática e língua portuguesa completas, que vão não apenas fazer com que seu filho aprenda de verdade essas disciplinas para ser aprovado em um concurso que é extremamente concorrido, mas também se tornar um aluno de alto nível na escola. Para conhecer mais sobre todas as modalidades de curso que a gente oferece, ou até mesmo sobre os nossos materiais didáticos, os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, beleza? E bora lá então começar, galera. Vamos direto aqui para um exercício, questãozinha aqui de número 1. Melhor forma aqui de aprender é através de exercício, então bora lá. Um livro tem 87 páginas, distribuídas igualmente entre 3 capítulos. Quantas páginas tem cada capítulo desse livro? Galera, para quem está acompanhando aí as nossas últimas aulas, já estamos falando aí sobre divisão, já faz algumas aulas, né? E uma das ideias que trazem aí a operação de divisão, né? Um dos tipos de problemas que sugerem a operação de divisão para a gente é a ideia de se pegar um total e dividi-lo em partes iguais. Que é exatamente o que esse problema está trazendo, né? São 87 páginas distribuídas igualmente, ou seja, divididas igualmente entre 3 capítulos. Então aqui pra gente, para quem já está acompanhando a nossa playlist, ou mesmo para quem já tem um mínimo conhecimento aí sobre a operação de divisão, já fica claro aqui pra gente que a operação é 87 dividido por 3. Mas agora a gente vai fazer essa continha na mão, que é algo que a gente ainda não fez, e vamos começar aqui nessa aula, tá bom? Como é que a gente vai fazer, galera? Primeiro de tudo, ó, eu vou escrever aqui o 87, tá? E eu vou colocar o que a gente chama de chave de divisão. Vou colocar ela em azul aqui, ó. Ela pode ser feita dessa forma aqui, tem gente que faz assim, né? Dá pra fazer retinho, é meio difícil aqui no tablet, ó. Mas seria algo desse tipo, ou eu gosto de fazer assim, ó. Até colocar uma linhazinha aqui, ó. Uma linha vertical, né? E outra linha horizontal partindo daqui, ó. Essa linha horizontal normalmente vai ficar aqui na mesma linha do cara que está à esquerda da minha chave, tá bom? Então, é assim que a gente monta, e daí o número pelo qual aqui a gente vai dividir, né? Que aqui nesse caso é 3, eu coloco aqui dentro da chave de divisão. É assim que a gente começa aqui a fazer a nossa operação de divisão, né? Um outro ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho o hábito e gosto de fazer isso aqui por questão de organização, deixar um espaço aqui entre esse número e a chave. Esse espaço aqui que eu dei uma pintadinha de roxo, tá? Isso aqui ajuda a nossa operação de divisão a ficar mais organizada, principalmente quando a gente tem muitos dígitos, e isso aqui vai descendo aqui para baixo, conforme a gente vai ver, pode virar uma nhaca e ficar desorganizado. Então crie esse hábito aqui de deixar esse espaço, tá? Até mesmo porque em algumas situações lá na frente, vocês vão ver que pode ser necessário precisar colocar zeros aqui, tá bom? Como assim, professor? Calma, que isso aí vai ficar para bem mais para frente lá, tá? Mas então, uma vez que você deixa esse espaço aqui, ele pode vir a ser utilizado, e também, se não for, pelo menos a tua continha vai ficar organizada. Então já cria esse hábito, né? Papai e mamãe que tá aí acompanhando o seu filho, sempre instrua ele a deixar esse espacinho aqui para caso seja necessário colocar alguma coisa, ou mesmo para deixar ali o espaço ali, né? A operação de divisão dele bem organizadinha. A gente sabe que isso aqui é bem importante, tá bom? E agora, pessoal, bom, primeiro eu vou fazer a operação de divisão aqui, depois a gente vai dar nome a cada um dos elementos aqui da nossa operação de divisão, tá? Então, olha só, galera. Primeiro de tudo aqui, o que a gente vai fazer, né? Eu preciso começar a minha operação de divisão pegando aqui uma parte desse carinha aqui. Bom, já vou falar o nome dele aqui porque eu vou precisar usar esse nome, tá? O nome desse carinha aqui é dividendo. Depois lá no final eu coloco os nomezinhos ali para cada um, tá? Então esse aqui é o meu dividendo e esse aqui é o meu divisor, tá bom? Depois eu escrevo os nomes para vocês aqui do ladinho de cada um quando a conta estiver pronta. Mas enfim, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar uma parte aqui do meu dividendo, a começar pelo algarismo que está mais aqui à esquerda, ou pelos algarismos que estão mais aqui à esquerda, de modo que ela seja igual ou maior do que o meu divisor aqui, tá? Ela não pode ser menor, porque senão a gente não consegue fazer a divisão, tá bom? E nesse caso aqui, ó, o que eu consigo ver? O meu 8 aqui, ele já é maior do que o meu divisor. Então, eu vou pegar somente o 8 nessa situação para iniciar a minha divisão. Aí vem a questão, mas professor, se esse cara aqui não fosse maior
do que o 3. O que que eu faria, né? Aí, nesse caso, a gente teria que pegar os dois caras que estão aqui. E se ainda fosse menor, professor? Desculpa, e se ainda fosse maior? Teria que pegar os 3 e por aí vai. Mas nessa situação aqui, o 8 já é passível aqui de ser tomado para iniciar a divisão, então a gente pega somente ele. E para a gente manter essa operação organizada, o que que a gente vai fazer? A gente coloca aqui uma casinha aqui em cima do 8, desse jeitinho aqui, para indicar que eu estou começando a minha operação de divisão por ele, tá bom? Uma vez feito isso, pessoal, o que que eu vou pensar agora? Eu vou pensar o seguinte, eu tenho aqui o meu divisor, que nesse caso é 3. Eu vou pensar 3 vezes que número vai dar exatamente 8, que é o carinha aqui que eu comecei, né? Então, olha só, 3 vezes algum número, qual número, né? Já vamos ver. Mas 3 vezes que número vai dar exatamente 8, ou vai chegar o mais próximo possível de 8, sem ficar maior do que ele. Bom, vamos pensar, 3 vezes 1 dá 3. Ah, legal, 3 daria. Mas 3 vezes 2, 3 vezes 2 dá 6, também dá. Sempre tem que ser o maior possível. Nesse caso, se eu colocar 1 para começar, tá errado, tá? Então tem que ser 2. Mas aí vem a questão, mas professor, se eu colocar 3, 3 vezes 3? Bom, 3 vezes 3 dá 9. O 9 fica maior do que o 8, não dá. Nessa situação, a minha escolha vai ter que ser necessariamente e unicamente o 2, tá bom? Tá, mas o que que eu faço com esse 2 agora? Esse 2 aqui vai ser o meu primeiro algarismo do quociente, ó o nome, quociente, que vai ser o resultado aqui da minha divisão, e eu o coloco aqui embaixo da chave, tá bom? Agora olha só a ideia, 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Esse resultado dessa multiplicação agora eu coloco aqui embaixo do númerozinho aqui pelo qual eu comecei a divisão, né? Então ele vem aqui embaixo do 8, e agora eu faço uma operação de subtração. Tá bom? Então, olha só. Fazendo a operação da subtração aqui do 8 menos o 6. 8 menos 6, galera, tem que saber, tem que ter bem dominado aí a operação de subtração, tá bom? Mas isso aqui é tranquilo, né? 8 menos 6, ou quanto falta do 6 para chegar no 8. Esse aqui dá 2, né? E esse 2 aqui, pessoal, ele vai ser o primeiro resto da minha divisão, que a gente chama de resto parcial, tá? Só lembre aqui comigo, de onde que vem o nome resto? O resto é o resultado de uma subtração. Então, eu vou olhar para esse 2 aqui e pensar, bom, esse daqui é o meu resto, certo? Então, esse resto aqui, uma outra ideia aqui, galera, que quando a gente está trabalhando com divisão aqui, de modo que esse carinha aqui, o divisor, ele tem apenas um dígito, a gente não precisa usar tanto, mas mais pra frente, quando esse carinha aqui tiver 2 dígitos, isso vai ser extremamente útil, é a gente observar que esse resto aqui, todos os restos que a gente for obtendo durante a divisão, eles, presta atenção nisso, todos os restos, ou seja, todos os resultados das subtrações que a gente for obtendo durante a divisão, sempre deverão ser menores do que o meu divisor, tá bom? E olha só, 2 é menor que 3? Sim, 2 é menor que 3, então tá tudo certo, a gente acertou aqui na operação, tá? Mas professor, e se não fosse, o que que aconteceria? Ou, né, se de repente ali a gente chegou num resultado ali e viu que tá maior, tá errado, vou ter que apagar tudo? Sim, você vai ter que apagar e fazer novamente, tá? A gente já vai explorar isso, né, em que situação esse resto aqui ele seria maior do que o divisor ou igual também não pode, ele sempre tem que ser menor, tá? O resto sempre tem que ser menor do que o divisor. Anota essa frase aí, o resto, quaisquer restos na divisão sempre devem ser menores do que o divisor, tá? A gente já vai explorar melhor essa ideia quando não for, mas agora eu vou continuar a conta aqui. Tendo feito aqui essa primeira subtração aqui, chegado aqui no resultado número 2, pessoal, a minha divisão ainda não acabou nesse caso. Eu ainda tenho o outro algarismo aqui, que é o 7, que eu preciso dividir. E agora, como é que eu faço para continuar, né? Esse 7 aqui agora, eu vou dizer que a gente vai baixar ele, tá? E como é que a gente faz isso? Eu simplesmente coloco ele aqui do ladinho do 7, e uma medida de organização, que sempre é bacana que você crie o hábito de fazer, é colocar um tracinho aqui em cima do 7 para indicar que ele já foi baixado. Por que que a gente faz isso? Principalmente quando a gente tem vários algarismos aqui, ó, a gente vai colocando o tracinho ali em cima para manter a nossa divisão organizada e de repente ali, se ela tiver um pouco desorganizada, a gente não cometer o erro de baixar 2 vezes o mesmo número. Tipo, de repente lá no final eu vou lá e baixo o 7 de novo. Vou errar a conta, não pode, né? Então aqui, isso aqui é uma medida de organização que vai manter a nossa operação de divisão organizada. Tem gente também, né, já deixando aqui a dica, que gosta de colocar uma setinha, ó. Coloca uma setinha aqui para indicar que tá baixando o 7 aqui. Também é válido, tá bom? Se você faz isso, tá tudo ok, né? Professor, e se eu não fizer, tá errado?
não é que tá errado, mas a tua chance de se perder no meio da conta é maior. Então, minha dica, professor Daniel, tenha o hábito de fazer isso aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui o tracinho conforme eu comentei com vocês, galera. Baixei aqui o 7 e agora eu tenho esse número aqui, que é o 27, para ser dividido por 3. E é assim que eu continuo, galera. Sempre que eu baixar ali algum novo algarismo aqui, eu vou ter a formação de um novo número, tá bom? E esse novo número eu vou dividindo pelo divisor até a minha divisão acabar. A ideia é basicamente essa, tá bom? Então, olha só. Agora, tenho 27 aqui para fazer a divisão e eu vou pensar que número, quando eu multiplicar por 3, vai dar exatamente 27 ou vai ser menor do que ele ali, né? De modo que nunca seja maior. Bom, aí tem que saber a tabuada. Olha a importância de você saber a tabuada para poder fazer a divisão, né? Mas professor, não é divisão? O que tem a ver multiplicação? Tudo. A gente vai usar a multiplicação para poder efetuar operações de divisão. Se você não sabe todas as tabuadas, pelo menos até o 10 de cabeça, é melhor estudar, meu parceiro. A gente tem uma aula aqui no canal, tá bom? Não é exatamente uma aula, mas foi uma gravação que eu fiz, na qual eu estava ensinando um aluno meu, um ex-aluno meu, a aprender tabuada. Eu vou deixar linkado aqui no card para vocês, né? E já fica a dica aí para vocês pais e para vocês alunos. Quem não sabe a tabuada de cabeça, de cor, pelo menos até o 10, né? E saber muito bem, quem não sabe todas essas tabuadas de cabeça, bate pronto, vai ter muita dificuldade em fazer divisão. Tanto de um dígito no divisor, mas principalmente quando isso aqui tiver 2 dígitos. Então a tabuada tem que estar na ponta da língua, tá? Mas na ponta da língua. Perguntou, sabe a resposta na hora, beleza? Então, dando sequência aqui, ó. Agora, 27 para dividir por 3. Isso aqui vai dar 9, ó, porque 3 vezes 9 dá exatamente 27. O que eu faço, então? Eu coloco 9, que vai ser o meu novo algarismo do quociente, do ladinho aqui do primeiro, que é o 2, né, que já foi colocado. E agora, ó, 3 vezes 9 dá 27, e o 27 vem aqui embaixo do 27 ali e eu faço a operação de subtração. Quanto que dá 27 menos 27? Dá para fazer ordem a ordem? Dá, não tem problema nenhum, tá? Mas eu aqui prefiro fazer... pensar, né, que um número menos ele mesmo sempre é igual a zero, porque o resultado já vai ser zero direto, não preciso gastar tempo fazendo 7 menos 7, 2 menos 2. Seja mais direto e economize tempo, né? Então 27 menos 27 aqui é igual a zero, e aqui acabou o meu cálculo, tá bom, galera? Esse aqui é o resto final da minha divisão. Por que resto final? Porque não tem mais ninguém para baixar aqui, agora sim eu sei que a minha divisão acabou, tá bom? E dando nome aqui a cada um dos elementos, galera, vou deixar aqui em roxo os nomes, ó. O 87, que é o carinha, pelo qual aqui eu vou dividir, né, ou o carinha aqui que eu vou dividir em várias partes, esse aqui é o dividendo, tá bom, que eu já tinha adiantado para vocês. O 3 aqui que tá dentro da chave é o divisor, tá? O 29 aqui, que é o resultado da divisão, ele é o quociente, beleza? E aqui, por fim, aqui embaixo, o zero aqui, né? Uma vez chegado aqui, uma vez que eu tenha finalizado a minha conta, o zero aqui é o resto final, tá? Ou simplesmente resto da divisão. Conforme eu disse, né? Esse 2 aqui que eu tinha obtido por primeiro era um resto parcial da minha divisão, tá? É um resto que leva o nome de parcial. Mas o mais importante aqui, claro, depois que finaliza a conta, é o resto final. E conforme eu já falei para vocês, né, galera? Observem aqui que todo o resto que eu for obtendo sempre tem que ser menor do que o divisor. Observem isso, pais vão observando isso, vão mostrando isso para os filhos de vocês aí, porque isso aqui é extremamente importante, beleza? E agora, conforme eu já tinha dito ali para vocês, né, a gente vai explorar uma situação no qual o resto, ele não é menor do que o divisor. Eu vou mostrar para vocês por que que isso estaria errado, tá bom? O que que aconteceria ali dentro dessa ideia, tá? Só antes, claro, de eu mostrar isso para vocês, eu vou pedir para vocês, né, clica no gostei aí para dar aquela fortalecida aí no canal, para ajudar o algoritmo do YouTube a entender esse conteúdo aqui como mais relevante e divulgá-lo para mais gente, né? Faz a sua inscrição aqui, clica aqui embaixo do player do vídeo no botãozinho de inscrever-se, já aproveita aí também e clica também no sininho das notificações que fica ali do lado, porque assim sempre que eu postar novos conteúdos aqui no canal, você vai ser imediatamente notificado e vai poder vir assisti-lo aí logo na sequência. Tanto para ter acesso aqui, né, a todos os nossos vídeos do projeto Toda Matemática, que vai ter toda a matemática desde o 4º ano até o final do ensino médio lá, então não perca nada, fique sempre por dentro aqui do nosso conteúdo, né, e para isso, só clicar no botão de inscrever-se e no sininho das notificações, beleza? Assim a gente vai conseguir te ajudar da melhor maneira possível para que você, aluno, tenha o seu melhor desempenho na escola e para que vocês, pais, possam ajudar os seus filhos a terem o melhor desempenho aí também, beleza? Então agora, galera, vamos explorar aqui, né, o que que aconteceria
se um determinado resto, não fosse maior do que o divisor, né? Ou melhor, se o resto não fosse menor do que o divisor. Você viu que ele sempre tem que ser menor. Para pegar um exemplo um pouquinho mais simples aqui, galera, eu vou pegar aqui o exemplo, né? Ah, detalhe importante aqui que eu esqueci de comentar, né? A gente já viu isso em aulas anteriores, mas o resto igual a zero caracteriza uma divisão exata. A gente pode ter também a divisão não exata, que é quando esse resto aqui ele é diferente de zero, beleza? Então agora vamos lá, galera. Vou pegar aqui um exemplo aleatório, que vai ser simplesmente o 8 dividido por 3. Tá bom? Veja aqui que ele é um exemplinho aqui parecido com esse, só que aqui é 87, né? Além do 8 tem o 7 aqui também. Dá uma olhadinha o que acontece, pessoal, se eu for dividir somente o 8 por 3 e o resto não for maior, ou melhor, não for menor do que o divisor. Bom, imagina a seguinte situação. Essa divisão aqui ela está representando 8 balas que eu quero dividir para 3 crianças. Então pensa aqui comigo, né? Nessa situação aqui. Como é que eu faria a minha divisão, né? Primeiro eu vou começar botando a casinha aqui no 8 e vou fazer aqui, ó. Que número aqui, né? 3 vezes que número vai dar exatamente 8 ou vai chegar o mais próximo possível do 8 sem passar dele. Bom, a gente já viu ali, né? O começo é igual ao da primeira divisão que a gente acabou de fazer. Esse número aqui seria o 2. 3 vezes 2 dá 6 e 8 menos 6 a conta já acabaria. Mas eu não vou colocar o 2 aqui. Eu vou errar de propósito para mostrar para você o que acontece. Imagina o que aconteceria se eu colocasse o 1 aqui. 3 vezes 1 dá 3. E agora dá uma olhada aqui, ó. 8 menos 3 aqui, né? Coloco o 3 aqui embaixo para fazer a minha operação de subtração, igual a gente já viu. E agora 8 menos 3 aqui é igual a 5. Agora, nota aqui comigo o que aconteceu, pessoal. Bom, aqui o resto foi igual a 5, que não é menor do que o meu divisor 3. E o que isso aqui significa? Presta atenção agora na interpretação desse resultado. Isso aqui significa que eu dividi 8 balas para 3 crianças, eu consegui dar mais uma bala, ou melhor, eu consegui dar uma bala para cada criança e, além disso, sobraram 5 balas. Mas observa só que esse resto ele é maior do que o divisor, né? O que isso aqui significa? Se o resto está sendo maior do que o divisor, isso aqui significa que eu conseguiria dar mais uma bala para cada criança, já que são 3 crianças, né? Estou dividindo 8 balas para 3 crianças. Eu conseguiria dar mais uma bala para cada criança, sobraram 5, né? Conseguiria dar mais uma para cada. E ainda sobrariam 2 balas. Essas 2 balas aqui, sim, eu não conseguiria mais distribuir igualmente entre as crianças, uma vez que o 2 seria menor do que o 3. Então, é dentro desse contexto aqui, galera, que o resto não pode ser maior do que o divisor. Por quê? Porque se o resto está sendo maior do que o divisor, significa que eu posso pegar esse resto e redistribuí-lo, né? Ou fazer a distribuição de uma maneira mais precisa para o meu divisor. Não pode sobrar 5 balas. Né? Afinal, se eu tenho 3 crianças e está sobrando 5 balas, eu consigo dar mais uma bala para cada. Cada criança ficaria com 2 balas e não só com uma, né? Então isso aqui tá errado por conta disso, tá? O que eu faria aqui então, né? A divisão correta, pessoal. Olha só, a minha divisão correta seria o quê? Colocar 2 aqui, 3 vezes 2 dá 6, e agora sim, 8 menos 6 é igual a 2. E veja que agora, 2 balas aqui, né? Quando tá sobrando 2 balas, eu não consigo dar mais uma para cada criança, né? Porque são 3 crianças, eu não tenho essa terceira bala aqui para dar para essa criança, então aqui sim a divisão acabou e ela está correta, beleza? Então aqui já fica a lição para vocês. Sempre observem aqui isso, né? O resto sempre deve ser menor do que o divisor. Qualquer resto que você for obtendo durante as operações sempre deverá ser menor do que o divisor. Tá entendido aí, molecada? Então comenta aqui embaixo aí, ó. Você que tá assistindo, tá aprendendo. Comenta aqui embaixo nos comentários. O resto sempre deve ser menor do que o divisor. Comenta que você nunca mais vai esquecer e nunca vai errar a continha de divisão por causa disso, beleza? Então, bora lá pra questão de número 2, fazer mais um exemplinho aqui, ó. João precisa distribuir 1.045 balas em pacotinhos com 4 balas cada. Quantos pacotinhos João poderá formar e quantas balas restarão? Bom, galera, se são 1.045 balas aqui, né, que serão distribuídas em pacotinhos com 4 balas, como eu sei que cada 4 balas equivalem a um pacote, a minha ideia vai ser simplesmente dividir os 1.045 por 4, né? Distribuição aí em partes iguais, tá bom? Vou distribuir as 1.045 balas em pacotes com 4 balas cada uma, tá bom? Com 4 balas cada um. E o quociente, ou seja, o resultado dessa divisão, vai me dar aí exatamente a quantidade de pacotes. A interpretação a gente já tá aí bem habituado, né? Então vamos lá, galera. Montando aqui a operação de divisão na chave, né? 1.045, olha lá, dividido aqui por 4, né? 1.045 dividido por 4. Montei aqui a minha operação de divisão e agora a gente vai começar aqui a continha. E vamos lá, galera. Aquele primeiro critério para eu escolher por onde ou por quem eu começo, né? Consigo começar só pelo 1, dividir o 1 pelo 4?
Não, não consigo porque o 1 ele é menor que o 4, então só o 1 não dá. Logo, eu tenho que pegar o 10 aqui, né, para começar a minha divisão. Vou pegar os dois primeiros algarismos, então. Professor, e se o 10 ainda não desce? Daí teria que pegar o 104. Mas aqui no caso, o 10 dá, então eu vou começar, tenho que começar por ele, tá bom? Peguei aqui o 10. E agora vamos lá. 4 vezes que número dá exatamente 10, ou chego o mais perto possível do 10 sem ficar maior? Tabuada vezes 2, né? Ó, 4 vezes 2 dá 8. Coloco o 8 aqui embaixo do 10, ó, alinhando unidade com unidade. E agora faço a minha continha de subtração. 10 menos 8 dá quanto? Ou quanto falta do 8 para chegar no 10? Falta 2, né? Resto 2 aqui, ó. Resto menor do que o divisor. Tudo certo, então posso continuar. Professor, e se não for, eu errei, zerei a prova? Não, você vai observar que não é, você vai apagar e vai fazer de novo. É só aumentar aqui o valor que você colocou no quociente, né? Se não fica maior, é por causa disso. Já mostrei para vocês que o número que tá aqui ficou pequeno, tá bom? Caso não seja, mas aqui deu tudo certo. E agora, para prosseguir? Agora eu vou baixar o 4, ó, tracinho aqui no 4, de modo a formar um segundo número, tá bom? Baixei aqui e formei o número 24. E agora? 24 dividido por 4 dá quanto? Bom, tabuada, isso aqui vai dar 6. 4 vezes 6 dá 24. Então, eu coloco 6 do lado do 2 aqui. 4 vezes 6 dá 24. Coloco aqui embaixo 24 menos 24. Um número menos ele mesmo sempre será igual a 0. Então, coloco 0. Ó. Resto menor do que o divisor. Tudo certo, só prosseguir a conta. Agora, baixo 5, né? E agora vou dividir o 5 aqui por 4. Quanto vai dar isso, pessoal? Bom, 4 vezes 1 dá 4. Se eu fizer 4 vezes 2 dá 8, passa. Então tem que ser 4 vezes 1, né? 4 vezes 1 aqui dá 4. E por fim, 5 menos 4 dá 1. 1 é menor do que o divisor, que é 4. Tudo certo. Poderia prosseguir, só que não tem mais ninguém aqui para baixar. Isso significa que a conta acabou, né? O que eu tenho aqui então? 261 é o resultado e sobrou 1, ou seja, o que a gente tem aqui interpretando, né, galera? Dividendo, divisor, quociente e resto, fazendo a interpretação aqui dos resultados. Presta atenção que isso aqui é uma das partes mais importantes do problema, que é a interpretação dos valores numéricos aos quais a gente chegou. Eu dividi 1045 balas em pacotes com 4 balas cada um e obtive 261 pacotes e sobrou uma bala. A ideia é basicamente essa. Beleza, pessoal? Então, né, se eu quisesse responder aqui, não vou escrever, mas caso você queira deixar bonitinho aí no seu caderninho, ó. Quantos pacotinhos João poderá formar e quantas balas restarão? Bom, João poderá formar 261 pacotes e restará, né, uma só, e restará uma única bala. Fechou, pessoal? É assim, então, que a gente faz as continhas de divisão, né? Escreve aqui, coloca a chave de divisão, certo? O divisor aqui dentro e vai fazendo as operações aqui, né? Passo a passo, conforme eu mostrei para vocês, beleza? Bom, o que eu tinha para passar aí para vocês hoje, então, era isso. Espero que vocês tenham gostado, né? E antes de sair do vídeo, ó, copia o link aqui e manda esse vídeo aqui naquele grupo do WhatsApp da Amigos, naquele grupo do WhatsApp da escola, né? Se você é um pai ou uma mãe que acompanha seu filho aí, sabe que os demais coleguinhas também estão estudando, copia o link e manda naquele grupo do WhatsApp da escola, né? Manda naquele grupo do WhatsApp de pais da escola. Ou se você aí, se o seu filho tá fazendo de repente um cursinho preparatório, copia o link e manda naquele grupo do WhatsApp do cursinho. Ajuda a gente aí divulgando nosso trabalho, que eu também sempre vou estar aqui ajudando vocês, beleza? Por hoje, então, era isso. Valeu, galerinha. Nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço para todos vocês e até lá!